Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje o assunto é banco de capacitores. Quando é que eu tenho que fazer a instalação de banco de capacitores? Aqui ao fundo vocês estão vendo, duas formas de onda, sendo que a forma de onda azul é a tensão e a forma de onda em vermelho é a corrente. E do lado aqui, vocês estão vendo os fasores, tensão e corrente. Primeira coisa, quando que nós instalamos banco de capacitores? O banco de capacitores, em uma instalação elétrica, seja industrial ou comercial, o banco de capacitores ele é utilizado quando o fator de potência está abaixo do estabelecido pela ANEEL, que é 0,92. E quando é que isso ocorre? Quando nós temos cargas indutivas. Em vermelho, vocês têm a corrente, em azul, aqui em cima, vocês têm a tensão. Esse tipo de carga, cuja tensão está adiantada aqui da corrente em vermelho, é uma carga indutiva. Na carga indutiva, a tensão ela é adiantada da corrente. E a diferença de fase entre a corrente e a tensão, o cosseno desse ângulo é o fator de potência. Então, nós temos que instalar banco de capacitores quando o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente for inferior a 0,92. E aqui vocês podem observar, no vídeo atrás para vocês, nós temos em azul a tensão, em vermelho a corrente. Nesse caso, a corrente está atrasada da tensão, ou seja, a tensão na carga indutiva provoca uma defasagem. Nessa defasagem, a tensão está adiantada da corrente. E o cosseno do ângulo dessa defasagem é o fator de potência. O banco de capacitores será necessário sua instalação quando ele estiver abaixo de 0,92. Então, vocês podem observar aqui, isso é uma carga indutiva. Agora, nós temos aqui em cima, uma carga capacitiva. Por quê? O banco de capacitor, ele tem que ter o efeito contrário do indutor. Se vocês olharem aqui em cima, em vermelho vocês têm a corrente, em preto, aqui em cima, vocês têm a tensão. Nesse caso, o capacitor, ele adianta a corrente. Então, ou seja, no capacitor, a corrente está adiantada da tensão. Lá no indutor, vocês observaram que a tensão é adiantada da corrente. No capacitor, a corrente é adiantada, ou seja, a tensão está atrasada da corrente. Quando a gente coloca o efeito capacitivo em paralelo com o efeito indutivo, a tendência é diminuir o ângulo de defasagem entre tensão e corrente, ou seja, aumentar o fator de potência. Então, o banco de capacitores ele é utilizado para corrigir o fator de potência, ou seja, melhorar o cosseno do ângulo da defasagem entre tensão e corrente. Bom, aqui vocês estão vendo, eu tenho um banco automático de capacitores com células trifásicas, ou seja, vocês estão vendo aqui, olha, os capacitores, aqui o disjuntor geral e o painel de banco de capacitores. Esse painel de banco de capacitores, ele deve ser instalado o mais próximo possível das cargas, ou seja, das cargas indutivas.
Esse banco de capacitores que vocês estão vendo aqui, ele é um banco automático. Por que que ele é automático? Ele vai corrigir o fator de potência automaticamente através de um sistema de monitoramento que é feito. Tem um controladorzinho que vai ficar monitorando o fator de potência e sempre inserindo os bancos de capacitores à medida que o fator de potência está abaixo daquele estabelecido. Se você programar nesse banco de capacitores aqui, fator de potência 0,95, quando as cargas começarem a entrar e o circuito ficando indutivo, o que esse banco vai fazer? Automaticamente ele vai inserindo as cargas, né? Ou seja, inserindo os capacitores. A vantagem do banco de capacitor automático, ele tem o quê? Ele tem a função de fazer de forma automática a correção do fator de potência, né? Fazer a redução da carga indutiva, né? Na rede elétrica. Para isso, o que esse banco de capacitores faz? O banco de capacitores automático, ele é dotado de um controlador. Um controladorzinho que fica no painel. Esse controlador mede o fator de potência. E aí, automaticamente, ele vai corrigindo o fator de potência. Esses bancos de capacitores automáticos, eles possuem alguns estágios que são acionados conforme sempre a necessidade, né, da potência ser corrigida. Para cada um desses estágios que eu mostrei anteriormente, de banco de capacitores automáticos, é necessária a utilização, né, de disjuntores ou fusíveis, que eu vou mostrar a seguir, né, para que, se ocorrer algum problema, o disjuntor ou fusível, ele desarma e evita, assim, de um curto-circuito. Então, sempre é interessante estudar e avaliar a utilização de banco de capacitores automáticos, ou seja, ele vai inserindo células capacitivas à medida que o fator de potência está abaixo daquele estabelecido. Aqui, vocês têm lá em cima a minha carga, tem um disjuntor geral descendo ali, esse disjuntor fica no painel de banco de capacitores, e vocês olham aqui cada célula, né? Cada célula de capacitor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um sistema de proteção. Veja, aqui em cima eu tenho um sistema de proteção, tem um sistema lá em cima de proteção geral, né? E um disjuntor para cada um desses bancos. E esses bancos, eles vão ser acionados automaticamente. Aqui embaixo, na linha de baixo, vocês vão ver as contatoras. Então, o controlador faz a leitura do banco de capacitores, manda um comando para cada uma das contatoras, banco de capacitor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aciona automaticamente cada um desses bancos, sempre que existir a necessidade de corrigir o fator de potência. Pessoal, isso que eu queria mostrar de uma forma bem prática para vocês, que é o banco de capacitores.